Santa Catarina da Suécia. Inspire-se. Imagine uma jovem princesa, cercada por chamas ardentes que dançam ao seu redor, mas não a tocam, um sinal divino de proteção em meio ao caos. Esta é a vida de Santa Catarina da Suécia, uma mulher que transformou tentações, perseguições e o peso de sua nobreza em um caminho de santidade ao lado de sua mãe, Santa Brígida. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma história vibrante de fé, coragem e milagres, desde sua infância marcada pela pureza até sua morte serena em 1381. Prepare-se para se emocionar com um testemunho que atravessa séculos e ainda inspira os corações de hoje. No dia 24 de março, a Igreja Católica celebra Santa Catarina da Suécia, que entrou para a glória em 1381. Os pais de Catarina foram Ufo e Santa Brígida. Nasceu com ela, por assim dizer, o amor à santa pureza. Tomada ao colo por uma ama, pessoa de má reputação, a criança começou a chorar e de maneira nenhuma quis aceitar o peito da mesma. Com 7 anos, Catarina foi entregue às freiras de Risberg, que continuaram a obra educativa tão auspiciosamente principiada em casa. Mais tarde, ainda que fosse de encontro ao seu ideal, mas para contentar a vontade dos pais, casou-se com Edgar, jovem fidalgo e muito religioso, com o propósito, porém, de permanecer virgem. Confiando em Deus e na proteção de Maria Santíssima, entrou no estado do matrimônio e alcançou do marido não só a promessa de ele mesmo respeitar-lhe o voto, mas por voto igual, obrigou-se à virgindade perpétua. Tendo morrido Ufo, Santa Brígida fez uma viagem a Roma para visitar o túmulo dos santos apóstolos. Pouco tempo depois, Catarina, desejando imitar o exemplo da mãe, pediu e obteve o consentimento do marido para fazer a mesma romaria. Chegando à capital da cristandade, não encontrou mais a mãe, que já tinha partido para Bolonha. Catarina dirigiu-se para lá, e ambas voltaram para Roma. Foi nessa ocasião que receberam a notícia da morte de Edgar, e então a filha se ligou à mãe, a fim de levarem uma vida santa, só para Deus. Logo que se espalhou a notícia da viuvez de Catarina, não lhe faltaram pretendentes à mão. Ela, porém, não lhes atendia. Entre os homens que desejavam o enlace com a princesa, achava-se um conde, que levou o atrevimento ao ponto de querer, pela força, apoderar-se da santa. Baldados foram os esforços, porque Deus protegia sua serva de modo visível, e o conde pagou caro a audácia, pois quando se dispunha a preparar o assalto, Deus lhe tirou a vista, a qual só recuperou, prostrando-se aos pés de Brígida e Catarina. A vida que Catarina levou em Roma obedecia em tudo às regras da santidade. 4 horas dedicava todos os dias à meditação da sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Além desta prática, rezava os 7 salmos penitenciais e o ofício de Nossa Senhora. O resto do tempo, aproveitava para visitar os pobres e doentes nos hospitais ou venerar as relíquias dos santos nos santuários de Roma. No exterior, parecia mais mulher do povo que fidalga. O leito que possuía era um colchão de palha, e o jejum, seu alimento. Caluniada e perseguida de diversos modos, conservava sempre a tranquilidade de espírito. O inimigo de todo o bem não a poupou, importunando-a com grandes tentações, das quais a mais perigosa foi a de inspirar-lhe desejos de voltar para sua terra e abandonar a mãe. Apesar de ter feito cientes desta tentação a mãe e o confessor, os quais reconheceram nisto uma cilada do demônio, não lhe voltava a paz. Deus se compadeceu então de sua serva, e uma noite Catarina teve um sonho que muito a impressionou. Parecia-lhe estar no meio de grande fogo. As chamas a rodeavam de todos os lados, respeitando, porém, o lugar onde se achava. Nesta aflição, invocou o auxílio de Maria Santíssima, e elevando os olhos ao céu, viu a celeste mãe que lhe disse: Que poderei fazer, visto não quereres obedecer a tua mãe e a teu confessor? Depois deste sonho, Catarina prometeu conformar-se com a vontade da mãe, e ficou na companhia da mesma, em Roma. Mais tarde, a acompanhou numa viagem a Jerusalém e não mais se separou dela.
Santa Brígida morreu em Roma, e o corpo, com muitas outras relíquias, foi levado pela filha para a Suécia e depositado na igreja de um convento. Numerosos foram os milagres que Deus fez por intercessão de Santa Brígida. O rei, de acordo com os conselheiros civis e eclesiásticos, resolveu então requerer da Santa Sé a canonização da falecida, e pareceu-lhe que ninguém mais apto poderia ser encontrado para entregar a petição que a filha da grande santa. Catarina, de fato, foi a Roma, mas não conseguiu o que desejava devido às circunstâncias desfavoráveis da época, e só mais tarde a canonização da mãe se pôde realizar. Catarina voltou para o convento, dedicando-se unicamente às obras de piedade e caridade. O organismo debilitado pela penitência, pelo jejum e pelas viagens fatigantes, começava-lhe a reclamar o merecido descanso. Catarina, notando o declínio das forças, preparou-se para a chegada do divino esposo. Embora não tivesse cometido falta grave em toda a vida, fez uma confissão geral, com sinais de profunda contrição. A comunhão não lhe foi possível receber, por causa dos vômitos. Privada deste consolo, pediu que lhe trouxessem o Santíssimo Sacramento, para que o adorasse pela última vez e assim fizesse a comunhão espiritual. Catarina morreu em 1381, com 49 anos de idade, sendo-lhe o nome, como o da mãe, inseridos pelos papas no catálogo dos santos. Reflexões. Entre católicos fervorosos, existe o louvável costume de fazer mensalmente o piedoso exercício da boa morte. Para isto, escolhe-se um dia em que se possa tratar detalhadamente dos negócios da alma. Medita-se sobre a morte. Examina-se a consciência, como se fosse para em breve comparecer perante o eterno juiz. Faz-se uma confissão mais minuciosa e recebe-se a sagrada comunhão, se possível for. É utilíssima esta prática e considerada como uma das mais acertadas para termos uma morte tranquila. A santa cuja festa hoje comemoramos era muito dada a esse exercício, e grande lucro espiritual dele auferia. De fato, como deve ser doce e suave morrer, quando se tem a certeza de estarem em ordem os negócios da alma. É impossível que a morte nos apanhe de improviso, se nos acostumamos a fazer o exercício mensal da boa morte. Se ainda não o fizeste até agora, falo doravante, e verás o grande bem que te virá desta piedosa prática. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje. Em Roma, a memória do sacerdote São Pigênio, que por causa da sua firmeza em defender sua religião, foi atirado às águas do Tibre. Em Trento, o mártir São Simeão, que, na idade de 29 meses, morreu vítima do fanatismo religioso de 7 judeus supersticiosos. A sinagoga, onde foi praticado o crime, foi derrubada e, em seu lugar, construída uma capela. Em Marrocos, o martírio de Rômulo II. Santa Catarina da Suécia, roguemos por nós. Oremos. Ó Deus, que destes a Santa Catarina da Suécia a graça de viver na pureza e na penitência, concedei-nos por sua intercessão a força para perseverar no vosso santo serviço e alcançar a vossa glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostou deste conteúdo? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Sua interação é muito importante. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar mais histórias inspiradoras e conteúdos edificantes. Copie o link na descrição e envie para os seus contatos para que o conteúdo chegue ao maior número de pessoas.